Pessoal, Mas já vai resolver. quem já usou o ChatGPT aí? Levanta a mão. Olha só. Bonita essa, hein? Fotografaram? Levanta de novo, hein, pessoal? Olha lá, para a equipe tirar uma foto. Muito bom. O que acharam? Ótimo. Bom? Sinistro? Teve alguém que falou sinistro. O Breno Freitas está aí ainda? Olha lá. Vai dar para substituir o Breno ou não? Dá medo, né? Enquanto eles baixam ali, vou fazer uma outra enquete aqui. Quantos gostariam de comprar um produto vendido pelo seu ídolo? Você tem uma pessoa que você gosta muito, que está ligada a uma indústria, e você fala assim, puxa, se fosse comprar direto dessa pessoa, eu teria essa experiência. Quem gostaria de comprar produto direto do seu ídolo? Deu para entender a pergunta? Deu? Oi, Ali, conseguiu aí? Repetir novamente. Você quer fazer a pergunta? Manda ver. Não. Quem aqui tem alguém que você é muito fã? Alguém que você é muito fã? Que não seja Jesus, tá? Que você queira. Todo mundo tem alguém que você admira muito, né? Sem dúvida. Certo, pastor Paulo? Tem alguém que você admira muito, pastor? Quem compraria um produto dessa pessoa? Então nós vamos resolver isso aqui essa noite. É isso aí. Deu certo aí? Eu acho que deu. Pelo que eu escutei, estava na parte certa do vídeo. Boa. Você quer inverter do vídeo do... Vocês querem ir passando o vídeo do Dr. Elijah enquanto vocês organizam aí? Em português? A gente assiste esse primeiro. Eu dei uma missão pro Harold, né? A gente vai falar de inteligência artificial aqui, e tem uma pessoa que ela hoje é a maior autoridade do mundo ligado à inteligência artificial, é um cristão e é um exemplo de influência de um homem ligado à inteligência artificial e o reino de Deus. Como isso é possível, né? Então, eu dei uma missão para o Harold, ficar amigo dele, foi fácil, né? O cara virou mentor dele em poucos dias ou poucas semanas. E aí eu fiz um pedido, né, para o Harold. Pede para ele dar um depoimento, para ele falar exclusivamente para o Tela. Então, vocês vão ter uma fala de um cara super concorrido, internacional, mega inteligente, impacto social poderoso, exclusivo aqui para o Tela. E a gente também fez uma outra provocação, desafio para o Harold, para trazer uma inteligência artificial em cima do depoimento do cara da inteligência artificial. Vamos ver como é que ficou isso. Prestem bem atenção no vídeo, vocês vão ver um monte de problema, mas eu já vou explicar tudo o que aconteceu. Olá, Tela. Meu nome é Elijah Lowe e sou o autor do livro Navegando pela IA com Fé. Este livro será lançado no Brasil, em língua portuguesa, no dia 30 de agosto deste ano. Este é o código QR da página do Facebook. Se você quiser atualizações sobre o livro, estou aqui para falar sobre a inteligência artificial, AI, e o que isso significa para a economia, para as empresas, e como isso mudará drasticamente o mundo em que vivemos. Em 30 de novembro de 2022, a OpenAI lançou um serviço chamado ChatGPT, e foi tão poderoso que gerou uma corrida de IA e fez com que várias empresas e países muito grandes começassem a correr em direção à inteligência artificial geral, AGI, o que basicamente significa que um computador pode se comportar como um humano. E para enfatizar a importância da IA, Bill Gates diz que a IA pode acabar com a pesquisa do Google e a Amazon como as conhecemos. O CEO do Google declara que a IA é mais importante que o fogo ou a eletricidade. O CEO da Microsoft chama isso de tempo de execução, que mudará ou moldará absolutamente tudo o que fazemos em termos do impacto econômico da IA. Nós vemos que o Goldman Sachs prevê que haverá 300 milhões de empregos perdidos. Apenas para colocar as coisas em perspectiva, na Grande Depressão, a melhor estimativa que temos agora é de cerca de 60 milhões de empregos perdidos durante a Grande Depressão. Então, o que o Goldman Sachs está dizendo? Que haverá 5 vezes mais perda de empregos em comparação com a Grande Depressão. Euronews
estima que 80% do trabalho das mulheres seria substituído por IA. Portanto, estamos falando de um impacto bastante dramático na economia. Quando o presidente Biden foi mostrado por algumas de nossas principais empresas de IA, a tecnologia e o que ela pode fazer, ele saiu da Casa Branca e disse que, com base no que viu nos próximos anos, vai haver mais mudanças do que nos últimos 50 anos. E só para colocar as coisas em perspectiva, 50 anos atrás foi quando o computador pessoal foi inventado. Portanto, pense em todas as mudanças que aconteceram em nosso mundo e agora reduza esse prazo para os próximos anos. Já vemos. Desde o lançamento do ChatGPT, um juiz colombiano começou a usá-lo. Em sua decisão, o primeiro-ministro romeno até contratou o primeiro consultor do governo de IA. Vamos falar sobre como isso afetará a economia. Esta é uma teoria de 200 anos sobre os fatores de produção. Isso é ensinado em todas as aulas básicas de economia em todo o mundo, e a teoria diz que se você tem terra, trabalho, capital e empreendedorismo, que produzirão bens e serviços, mas para aumentar a produção de bens e serviços, você precisa aumentar a terra, trabalho, capital ou uma combinação dos três. E o que a internet nos mostrou foi que ela poderia mudar drasticamente a necessidade de terra a ponto de não precisarmos de mais terra para produzir mais bens e serviços. Com a internet, conseguimos escalar negócios sem aumentar terrenos. Da mesma forma, o que a IA fará é basicamente remover a necessidade de mão de obra. Em outras palavras, podemos dimensionar negócios para qualquer tamanho sem aumentar a quantidade de mão de obra ou pessoas necessárias em um negócio. Então, em vez de empregar mais pessoas, podemos basicamente usar a IA para ser um suprimento ilimitado de mão de obra para produzir bens e serviços. E já vimos esse impacto em alguns desses setores. No setor de tecnologia, você vê que a Amazon desligou de 18 mil empregos, Google 12 mil, Meta 11 mil, Microsoft 10 mil, e tudo isso desde o início deste ano. Mas o que eu quero que você faça também é não olhar para isso com olhos de medo, mas começar a olhar para isso com olhos de fé e ver que, ei, olhe para esta oportunidade. Agora temos a capacidade de iniciar negócios com muito do que antes exigia talento humano. Agora podemos ter empresas que usam IA. Se você olhar para a indústria da mídia, a National Geographic demitiu. Todos os seus escritores, os roteiristas de TV e cinema, estão lutando para salvar seus empregos. Eles estão em greve há 5 meses. Excel Spring, a maior editora da Europa, disse que eles vão substituir a maioria dos empregos por IA. Mas se você olhar com os olhos da fé, pode dizer, ei, agora podemos produzir programas de TV e filmes por uma fração do orçamento ou fração do custo. Na indústria médica, há toda uma gama de trabalhos programados para serem substituídos por IA. Em particular, foram os radiologistas. O FDA, em janeiro, acabou de liberar 400 algoritmos de IA de radiologista que basicamente podem substituir radiologistas porque podem fazer um trabalho melhor do que as radiologistas humanas. Se você olhar para isso com os olhos positivos da fé, perceberá que isso reduzirá drasticamente os custos com saúde. Vai reduzir o custo para encontrar novas drogas e tratamento. Na profissão jurídica, vemos que a estimativa mais recente é que 44% de todos os empregos legais serão substituídos por IA. Mas se você olhar nos olhos da fé, você vai perceber que vamos reduzir o custo dos custos legais, onde muito mais pessoas podem pagar uma representação legal muito boa, igualando assim o sistema legal. De modo que nem sempre são os ricos que podem pagar os melhores advogados. Agora, o custo vai cair, onde todos podem pagar, ter bons advogados para representá-los, ou uma IA para representá-los. Então, vamos olhar para o impacto equalizador da IA em nosso mundo. Na era da internet, o que vimos foi que o iTunes e o YouTube juntos equalizam a indústria, em que qualquer um pode ser um cantor famoso ou um influenciador. Você não precisa das conexões. Você não precisa de muito orçamento. Você não precisa estar em Hollywood para ser famoso. Da mesma forma, veremos o impacto do talento da IA na arena dos negócios, especialmente na área de empreendedorismo, onde você não precisa ser um empresário. Isso seria um grande negócio para contratar pessoas realmente boas e talentosas para trabalhar para você.
Porque agora qualquer empreendedor pode usar IA para ter alguns dos talentos mais incríveis trabalhando, para eles construírem seus negócios. Então, aqui está a pergunta. Se você tivesse a oportunidade de inventar o futuro, se pudesse moldar o futuro, que negócio você construiria se tivesse uma quantidade infinita de pessoas inteligentes trabalhando para você de graça? Esta é a pergunta a ser respondida. Então, meu nome é Elijah Low. Sou o autor de Navegando pela IA com Fé. E foi um prazer falar com você, e obrigado. Pessoal, ele... Para dar um contexto, né, de quem Ele é malaio, né? Ele é da Malásia. Ele criou, o pai dele plantava igrejas. Eles criaram uma igreja na Malásia que era tipo uma incubadora. Eles criaram várias empresas e uma foi a maior empresa da Malásia de operação de Wi-Fi, pontos de Wi-Fi nas cidades. E o governo contratou eles para fazer um plano econômico de desenvolvimento de uma região lá da Malásia que era meio pobre. E eles fizeram o plano, ficou super bom. Um dia entrou o pessoal tipo do serviço secreto malaio lá, tirou o computador de todo mundo, falou obrigado pelo plano, agora a gente toca. E logo depois disso um colega dele foi assassinado pelo governo e aí ele foi embora para os Estados Unidos. E hoje ele opera diversas soluções de inteligência artificial lá no... O plano foi implantado na Malásia. Exatamente. E por conta do plano que ele desenvolveu, que Deus deu para ele a mente, né, criativa ali, a Malásia se tornou uma potência que é hoje, né, a partir do plano que ele implantou, que ele desenvolveu. Não foi feito por ele, né, mas foi idealizado por ele, né, foi um presente dado por Deus. Então, é esse cara que está falando, né, então, qual é a proposta daqui para frente, né? Então, se a gente viu um mundo até o ano de 2023 para frente vai ser completamente diferente. Pessoal, não sei se vocês perceberam ali, mas a dublagem é IA. Tá? É a própria voz dele. Né? Agora, é a voz dele. Eu fui numa ferramenta de inteligência artificial e clonei a voz dele por inteligência artificial. Óbvio que eu pedi a autorização dele. Tá? Aí eu fui numa outra ferramenta de inteligência artificial e pedi a transcrição em português com os tempos do vídeo. Isso tudo, pessoal, extrair o áudio, clonar a voz dele, pegar a transcrição, jogar ele para falar a transcrição e ter uma trilha de áudio para eu editar o vídeo, demorou 15 minutos. Sem habilidade. Aí veio, eu fui colocar o áudio no vídeo. Aí vocês viram a porcaria que ficou, né? Tipo, tem hora que ele tá parado e tá falando, tem hora que ele tá falando e... Entendeu? Ficou horrível, porque era a minha incompetência nessa área. Né? E eu demorei uns 45 minutos e aí o Eduardo me pressionando ali no WhatsApp, eu olhei para aquilo e falei, não, deixa, vai ficar assim mesmo, o pessoal do Tela vai assistir desse jeito. Já é uma forma de eu contar, né? Já é uma forma de eu contar a primeira coisa que a gente está prestando atenção no mundo da inteligência artificial. Não é inteligência artificial versus inteligência natural. É inteligência amplificada. Então o Eduardo me deu a ideia, via inteligência natural, do que a gente poderia fazer com o vídeo. Aí eu fui na inteligência artificial, diminuiu absurdamente, drasticamente. Imagina eu ter que escutar os 8 minutos, digitar em inglês, provavelmente jogar no Google Translate, eu já estaria usando inteligência artificial. Então, sem inteligência artificial, eu ia ter que pensar em inglês, digitar em português, deixar pronto, marcar os tempos, o dia inteiro. Né? Arrumar alguém que dublasse para mim, ou eu mesmo dublar, não ia ficar tão bom quanto a voz dele. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês hoje é vocês pensarem no futuro. Como ele falou, né? Você hoje ser um empresário que tem dezenas de funcionários que são inteligências artificiais, vocês pensarem que o futuro da inteligência artificial não é inteligência artificial, é inteligência amplificada, natural mais artificial. Legal? Ou pode ser que dê tudo errado, aí o pessoal pode colocar o vídeo ali. Bora? Beleza, vamos fazer uma pausa rápida. Acho que é importante trazer um trecho do filme Matrix de 20 e tantos anos atrás e a gente vai 24. continuar. 24 anos exatamente, e a gente já continua essa conversa. Isto é a construção. É o nosso programa carregando. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas a equipamentos, armas, treinamentos simulados, qualquer coisa de que necessite.
Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar? As roupas diferentes, os plugs nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa que chamamos de Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Bem-vindo ao deserto do mundo real. Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência artificial. Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós que riscamos os céus. Na época, elas dependiam da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, não existe sem uma certa ironia. 24 anos atrás, um filme falando sobre IA, quando nunca ninguém falava sobre IA. Profecia? Pois é, vocês viram que nós estamos no início do século XXI e maravilhados com a construção da inteligência artificial. Chegou, né? Chegou. A profecia chegou. O próximo passo é a gente que vai dizer se realmente a gente vai deixar ela dominar a gente ou não. Não. Acho que esse é o grande ponto, né, pessoal? E aí eu queria explicar um pouco, né? Porque eu acho que ainda existe uma dúvida muito grande sobre o que é o ChatGPT, qual é o potencial da IA e para onde que a gente efetivamente está caminhando. Tá? Então, entenda o seguinte, pessoal, o ChatGPT é uma estratégia de marketing de uma empresa chamada OpenAI. Ele não tinha o objetivo de ser um produto. Tanto é verdade que foi agora em agosto que eles anunciaram que estão criando uma equipe interna para cuidar somente do ChatGPT. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, que em inglês a gente chama de GTM, Go to Market Strategy. Como que você lança um produto. Tá? Então, o ChatGPT era essa estratégia de lançamento da OpenAI. Qual é o verdadeiro negócio deles que está por trás do que eles estão fazendo? Model as a Service. Anotem esse termo. Tá? Como a gente tem o Software as a Service, SaaS, eles estão criando o MaaS, Model as a Service. O que significa isso? Eles criaram a inteligência artificial mais poderosa do mercado hoje e eles estão falando para todo mundo assim, ó, vem aqui e treina a sua inteligência artificial em cima da nossa infraestrutura tecnológica. Essa é a grande sacada que muda tudo em relação a IA. Tá? E aí, pessoal, a gente tem um exemplo aqui para mostrar para vocês. Pode colocar a imagem do QR Code aí. O que vocês vão ver na tela aí, a hora que vocês escanearem, aí, ó, escaneiem aí na tela, vocês vão conversar com o meu gêmeo digital. Sacaram?
Pessoal, hoje ele tem mais ou menos 15% do meu conteúdo sobre inovação e assim por diante. Tá? Foi mais ou menos o que eu carreguei nele até agora. Então, quando você estiver fazendo uma conversa aí com ele, você não vai estar conversando com o ChatGPT, por exemplo. Você vai estar conversando com a infraestrutura tecnológica GPT carregada com o meu conhecimento. Isso é o que a gente está chamando de gêmeo digital. Isso é meio Black Mirror, né? Total. Então, pessoal, agora expanda isso para o seu negócio e para diferentes áreas que existem dentro do seu negócio. Tá? Você pode agora criar gêmeos digitais de qualquer posição na sua empresa. E eles podem ser até melhores do que os funcionários que você tem na sua empresa hoje. Porque você pode treinar ele com assuntos que o seu funcionário desconhece. Entendeu? Um grande desafio que você tem nas empresas, né? As empresas, geralmente de pequeno e médio porte, elas não têm processos muito bem definidos, né? Então você precisa treinar várias vezes as mesmas pessoas, repetir informações, muita coisa se perde ao longo do processo. E aqui o que ele está dizendo é o seguinte: você treina uma vez só, e ainda com a capacidade generativa e juntar várias informações, aquele gêmeo, aquele funcionário digital, ele vai ser não só um fiel reprodutor, mas ele vai ser o melhor reprodutor da informação, porque ele vai pegar a informação que você deu, juntar com a do outro e ainda somar as duas. Entendeu? Legal. Então, pessoal, se vocês, por exemplo, perguntarem qual foi o melhor projeto de inovação que o Herbert já fez, ele vai responder com base na minha bio. Então, ele é realmente o meu gêmeo digital. Diga. Então, OpenAI. Então, eu estou usando a infraestrutura tecnológica que está por trás do ChatGPT, tá? E basicamente o que eu fiz, cara, foi carregar PDF lá. Na verdade não foi PDF, foi DocX. Então o que eu fiz, pessoal? Peguei vários vídeos que eu tenho no YouTube sobre inovação, sobre organizações exponenciais, assim por diante. Peguei as transcrições, transformei em texto, e essa tecnologia é focada em texto. ChatGPT, né, você escreve, certo? Eu carreguei esses textos lá dentro. Tá? Pessoal, para vocês entenderem o tamanho dessa revolução, quem aqui já teve o desprazer de conversar com a Bia, do Bradesco? Não é a melhor experiência do mundo. O Bradesco dá bola na fita, né, pastor Paulo? Pessoal, presta atenção. A Bia, como é que ela foi construída? Tá? Como é que você treina uma inteligência artificial? Como é que você conversa com o ChatGPT? Você faz uma pergunta, te dá uma resposta, certo? É assim que você treina a IA. Você dá para ela perguntas ou várias perguntas e várias alternativas de resposta. Como que a Bia foi feita lá em 2017? 30 cientistas de dados da IBM, especializados no Watson, que é a inteligência artificial da IBM, estavam dentro do Bradesco todo dia, conversando com a equipe de marketing, vendas, atendimento ao cliente, assim por diante, para entender quais eram as perguntas dos clientes e criarem as possíveis respostas e programarem isso à força num servidor dedicado ao Bradesco. Beleza? Pessoal, o que eu fiz? Fui lá na OpenAI, eles têm um recurso lá chamado API, que todo sistema computacional tem, eu carreguei meus documentos. Ela mesmo olhou para o meu documento e falou: essas aqui são as melhores perguntas que eu extraio desse documento com essas respostas. Ela fez isso sozinha. Ela matou os 30 desenvolvedores, nos 30 cientistas de dados da IBM. Sozinho. Acho que é interessante você comentar a diferença até aqui, né? Então você tinha essa inteligência artificial, que era algo muito binário, né? Quase que um FAQ digital, e agora, a partir de 2023, né, com esse recurso ChatGPT, mas não é único, você tem o que chama de inteligência artificial generativa, ou seja, capaz de pensar, que é um pouco do que o filme Matrix fala. Exatamente. Então, na verdade, eu acredito em dois momentos, tá? A gente está vivendo a primeira fase dessa evolução. A primeira fase, isso.
eu chamaria ela de IA de encontrabilidade, digamos assim. Em inglês seria Retrievable AI, que é o quê? É uma excelente inteligência artificial que encontra as coisas. Então hoje está todo mundo querendo saber assim, como que a IA fica mais precisa? Como que ela desenvolve código melhor que os meus programadores, e assim por diante. Eu não acho que a gente está vivendo essa fase ainda, porque várias pesquisas têm mostrado que ela entrega algumas coisas com menor qualidade. Então, é uma ótima ferramenta para encontrar as coisas. Então, quando eu carreguei os meus dados no meu Gêmeo digital, cara, se pergunta qualquer coisa lá de inovação que tem a ver com o meu conteúdo, se você perguntar de fora, ela não vai saber, tá? Mas que tem a ver com o meu conteúdo, ele vai achar muito fácil. Vai achar em segundos. Então, a gente está fazendo um projeto agora com a Nestlé. A Nestlé tem alguns softwares que eles usam que são hiper customizados para eles. O que a gente está fazendo? A gente está pegando os atendimentos que eles tiveram no passado com problemas, os manuais de operação que eles têm, treinando na IA, aí o atendente do serviço de atendimento ao cliente, lá, o cliente interno deles, né? A pessoa deu pau aqui na minha senha de tal software. O cara, ao invés de ele ter que saber, ou ir buscar no manual, aí abrir o manual, aí procurar na página do manual como que resolve a senha do software, né? Ele vai lá na IA, escreve, ela devolve a resposta. Pessoal, no primeiro dia de treinamento dessa inteligência artificial para eles já tiveram um caso, vida real, que resolveu em 30 segundos. E o cara falou, olha, eu teria demorado umas 3 horas para ter chegado naquela solução, mas a IA chegou, eu não tinha parado para pensar naquilo, a pessoa já estava um dia com o problema. Então, olha o tempo que a IA trouxe para eles. Essa é, para mim, a primeira fase da inteligência artificial, é a que a gente está vivendo agora, é a oportunidade que existe para qualquer um de vocês. Para qualquer tipo de negócio, né? Como ele já disse, você precisa acreditar nisso, você precisa acreditar que, de repente, é uma ferramenta que Deus está colocando diante do teu negócio, uma oportunidade, né, para exponencializar os resultados, né? E se nós estamos falando aqui de empresas PAN, do reino, como ser mais lucrativas, como ser mais eficientes, está aqui uma super dica e ferramenta prática para isso. Exatamente. Então, pessoal, essa é a primeira fase. Vamos passar de fase? Que o Breno aí falou de gamificação, né? Então, vamos passar de fase. Não consegui nem... Pessoal, aqui é tão diferente, né? Para ficar mais tangível, palpável, como a gente vai poder sair daqui e já poder implantar. De fato, conversando com você aqui, tem todo... Então, eu acho que, veja, o objetivo aqui não é vender a Encode, né? Você pode fazer negócio e o Tela tem esse pano de fundo também. Mas acho que o mais importante é vocês saírem daqui com a provocação. A IA está disponível para todo mundo, né? As ferramentas que ele utilizou, por exemplo, para fazer o vídeo, são todas gratuitas e ele fez um conhecimento raso de como qualquer pessoa que está aqui tem. De imputar um vídeo, de imputar um texto, de imputar acho que esse é o mais importante. Exatamente. E, realmente, eu paguei $1 em uma das ferramentas, tá? Que o Eduardo comentou. E depois, no domingo, eu achei uma ferramenta que fazia tudo, inclusive a sincronização do lábio. Agora perdido o prazo. Só um destaque, né? O ser humano, ele jamais vai ser substituível. O que nós estamos falando é de potencializar, às vezes, a 100ª potência, né? Agora, o desafio é você não terceirizar algo que Deus deu para você, né? Então, talvez seja um momento de colocar o joelho no chão e pivotar negócio, de repente. Pesquisar, né? Voltar lá para o banco, aprender, como o Breno disse, ralar, estudar bastante, mas olhar para essa ferramenta e para onde ela pode nos levar. Vocês querem ver uma aplicação mais prática que talvez fique mais tangível para vocês ainda? Vou ajudar o Paulo no apelo dele. Se a gente investir um pouquinho mais, a gente pega todo o conteúdo que passou aqui pelo Tela. Se teve os dos encontros regionais, a gente soma isso tudo, treina uma IA e cria a Telai. Tela AI. Seria legal, seria? E quem não pôde estar aqui hoje, pode ir lá e perguntar assim, olha, o que eu perdi na palestra do Breno?
E a IA vai responder, olha, esses foram os principais pontos da palestra dele. E aqui estão as 3 perguntas que ele falou que você tem que responder. Fez sentido? Beleza? Podemos passar de fase, então? Beleza. O que eu acho que vai acontecer no segundo momento? Aí vem o termo IA generativa. Tá? Eu não gosto muito desse termo hoje, porque está todo mundo indo contra e tal, por causa disso que eu falei. Ela é ótima para encontrar coisas, mas ainda para algumas criações ela não está tão boa. Mas ela vai se tornar, sabe por quê? Vocês forem no Netflix, tem um documentário chamado AlphaGo. Quando vocês puderem, assistam. Conta a história. Lá em 2015 e 2016, um grupo de pesquisadores do Google criou uma inteligência artificial para jogar um jogo de tabuleiro chamado Go. Tá? Então, o Paulo ali comentou do xadrez, né, do Deep Blue da IBM, que lá nos anos 90 jogou xadrez e ganhou. Aí o pessoal, a IA ela sofre de um problema, né? Em 1940, quando falaram em inteligência artificial, falaram assim, olha, se tiver uma máquina que faz conta, é uma inteligência artificial. Aí criaram a calculadora. Aí falaram, não, a inteligência artificial só faz conta. Aí falaram assim, não, se entender fórmula, é uma inteligência artificial. Aí criaram o Excel. Aí entendia a fórmula, resolvia a fórmula. Aí falaram, não é inteligência artificial. Desse ponto de vista, a calculadora já seria uma inteligência. Exatamente. Aí, não, tem que jogar xadrez. Jogou xadrez, ganhou. Não é inteligência artificial, porque só joga xadrez. Aí falaram, não, tem que jogar Go, que é o jogo mais difícil. Aí jogou Go, deu um pau. Vocês olham o documentário ali, humilhou os melhores jogadores do mundo. Primeiro ela jogou contra o campeão coreano, depois contra o campeão mundial, ganhou todos os jogos de lavada. Tá? Foi bizarro. Mas teve uma partida que aconteceu um negócio muito interessante, é um grande destaque desse documentário. Em um determinado momento, ela colocou uma peça que não deveria ser colocada naquele momento, naquela hora, naquela posição do tabuleiro. E todo mundo que estava assistindo, que eram profissionais, alguns youtubers que jogam esse jogo e tal, falaram assim, cara, tem alguma coisa errada aí. A IA deu pane. Não sei quantas jogadas depois, ela ganhou a partida por causa daquela jogada. E foi aí que os seres humanos, jogadores, perceberam, puxa, a gente nunca tinha pensado nessa jogada antes. Pensou nisso, né? E aí o termo pensar, né? Exatamente. E aí ela abriu uma porta para uma nova estratégia do jogo de Go. E o jogo mudou completamente. De lá para cá, os humanos mudaram a forma como eles jogam por causa da forma como a IA jogou. Eu acredito que essa é a segunda fase, a grande evolução que a gente vai viver com a IA. Para reforçar, os humanos jogarão o jogo de uma forma diferente por causa da IA. E aí, pessoal, eu gosto muito do filme Matrix, né? No segundo filme, quem assistiu as séries aí, Matrix? No segundo filme tem um personagem chamado Chaveiro. Não sei se vocês lembram. Eu acredito que a IA é isso. É como o chaveiro do Neo. Ela vai abrir uma porta, e pode ser que a gente já tenha passado aquela porta, e pode ser que aquela porta não leve a lugar nenhum, como acontece no filme. Mas pode ser que ela abra uma porta que a gente nunca tinha pensado antes. Isso aconteceu comigo. Eu rodei o que foi provavelmente o primeiro workshop de Design Thinking do Brasil com o GPT. Não com o Chat GPT, de novo, usando a infraestrutura tecnológica. Lá em janeiro para a EMS, maior farmacêutica do Brasil. Tá? A gente estava lá no workshop, eu peguei e passei assim para a IA. Olha, isso aqui foi o que a gente descobriu do cliente, esses aqui são os principais pontos do nosso projeto. Faça perguntas que nos ajudem a resolver esse projeto e ajudar essa empresa farmacêutica. Aí ele foi lá e fez várias perguntas. Eu coloquei essas perguntas num cantinho na parede e a galera tinha que votar. Então tinha perguntas humanas misturadas com perguntas de IA. E eles não sabiam. As mais votadas foram as de IA. Primeiro ponto. Interessante. Aí uma daquelas perguntas que foi a mais votada, eu voltei nela e falei assim, olha, você consegue me dar 5 ideias de como resolver esse problema que você levantou? Ela deu 5 ideias. Uma das ideias parecia boa, mas o pessoal olhou e falou assim, não, isso aqui é ilegal no nosso segmento. Só que ela não sabia que era ilegal, não tinha dado esse parâmetro. Tá? Aí eu fui lá e falei assim, tá, olha só, isso aqui que você falou é ilegal, mas a gente gostou desse conceito. Ela foi lá e corrigiu para alguma coisa que não era, assim, uma revolução, mas eles nunca tinham feito. Foi a porta do chaveiro. Aí os executivos da empresa olharam assim, uau, como é que a gente nunca pensou nisso antes? Dava para fazer em tal lugar, não sei o quê. Ali que eu percebi como a IA pode ser o chaveiro do Matrix. Eu abri novas portas.
Dentro da inovação, a gente usa um conceito chamado possível adjacente, que é o quê? O Eduardo tem um conhecimento lá de full commerce, eu tenho um conhecimento de inovação, um monte de áreas eles não se convergem, mas em um determinado ponto existe a possibilidade daqueles dois adjacentes se conectarem e a gente criar uma coisa nova. Eu acredito que a IA ela tem o potencial de ser o possível adjacente infinito, porque o repertório dela é tão grande, tem tanta coisa lá dentro, que ela vai ficar abrindo portas para a gente de maneira infinita. A gente vai passar ou não, vai voltar, vai chegar num beco sem saída, vai voltar, vai abrir outra, e vai ter alguma que vai mudar a nossa história completamente em qualquer segmento. É isso que eu particularmente acredito. A gente pode pensar que a IA é o próprio conceito de disrupção. Que disrupção não é fazer algo completamente diferente, é pegar algo que você já faz e fazer de uma forma completamente diferente. Então, você, recentemente, por conta do próprio ChatGPT, né, depende de como você olha a notícia, né? Você pode olhar com um olhar apocalíptico ou com um olhar de oportunidade. 70% dos postos de advogados serão eliminados. Cara, mas o potencial, se eu tenho um escritório de advocacia para usar isso e sair na frente, né? Enfim, para todas as coisas, para qualquer tipo de coisa que a gente pode imaginar na sociedade, eu creio que a IA pode ajudar a desenvolver. Chegou a ver, está passando no Instagram um vídeo de uma criança, os pais vão para o cinema, chegou a ver? E aí Parece ela, assim. ele mostra a criança já adulta, uma inteligência artificial, usa a voz da criança, e aí começa a falar dos perigos, né, de nós estarmos expondo os nossos filhos nas redes sociais. E essa tem tudo a ver com inteligência artificial que consegue pegar a nossa imagem e já colocar daqui 10 anos como é que vai estar. O Facebook está, recentemente faz o quê? Uns 2 anos e pouco. O Facebook começou a eliminar alguns perfis de pessoas que ele percebeu que não tinha movimento, poderia ter morrido. E aí o que eles perceberam, né? Algumas pessoas começaram a entrar em contato, pedir para manter, porque o Facebook, aquelas páginas de pessoas que morriam, eram páginas de lembrança das pessoas. E aí o Facebook, através da inteligência artificial, começou a criar um produto para construir uma memória digital, que provavelmente no futuro vai ser um produto. E aí, né, discussão apocalíptica, se é ético ou não é ético, mas veja o que pode virar produto a partir do IA, né? Voltando ao ponto eu acho que essa batalha assim, de colocar os nossos dados a gente já perdeu. Sem dúvida, isso já foi. Essa já é a história do passado. Já. Para vocês terem uma ideia, tá? O Washington Post fez uma investigação recentemente sobre o que está nas IAs. Tá? Eles não pegaram a OpenAI, que eles não conseguiram, que é hiper fechado, mas eles pegaram a do Google. A do Google a gente tem usado e muito inferior à qualidade da OpenAI. Pode ser a tecnologia, a técnica que eles estão usando, ou pode ser os conteúdos. Mas ou o que ele liberou também. Pode ser que o que ele liberou é bem inferior ao OpenAI. Exatamente. A do Google leu o Wikipedia inteiro. E isso não significa nem 1% do treinamento dela. Ela fez todos os cursos da plataforma de curso chamada Coursera. De novo, Matrix, né? Tipo assim, junta todo mundo aqui, não dá. É por isso que eu acredito que a gente tem que pensar no possível adjacente infinito. O repertório dela é tão grande que ela vai começar a abrir portas que a gente nunca abriu. Aí aconteceu um caso bem interessante. Quando o pessoal estava construindo o ChatGPT, um desenvolvedor lá da OpenAI teve a seguinte ideia. Ele botou um pedaço de um código do programa que ele estava escrevendo e ele pegou e falou o seguinte: ô ChatGPT, você consegue explicar esse código para mim através de uma poesia? E ele explicou o código através de uma poesia. Gente, o Luiz está lá, doei inscrição. Pergunta se ele tem qualquer desenvolvedor poeta lá na empresa dele. Não existe. Isso é algo que o ser humano nunca fez antes. Talvez nunca consiga fazer. Talvez nunca. Exatamente, porque são duas habilidades muito... Está ligado ao funcionamento da mente. Né? Exatamente. Completamente diferentes. Então, eu acredito que esse é o potencial que a gente tem para o futuro. A gente vai começar... Não é que, vai morrer os advogados.
vai mudar completamente a natureza do que é morrer sim, né? justiça. Da zona de conforto que o Breno falou lá, isso daí vai desaparecer. Então, vai mudar a natureza, entendeu? E é esse tipo de exploração que eu acredito que a gente tem o potencial de fazer para o futuro, né? E a gente criar os poetas de desenvolvimento e outras coisas que a gente nem imaginou ainda. Vai chegar daqui a pouco. Entendeu? Tranquilo? Nossa. Pode ir. Eu vou voltar aqui ao ponto que o Dr. Elias já colocou, né? Quando você pensa, né, e essa é talvez a nossa maior provocação deste dia, né? Você viu bastante conteúdo, mas pensa nisso. Se o reino de Deus é promover justiça, e justiça tem a ver com levar o reino, prosperidade, exponencialidade, prosperidade, aqui está uma ferramenta para fazer isso. Não é verdade? É uma ferramenta para a gente levar o que a gente quiser. A decisão é nossa, né? O óculos que a gente vai usar, se é apocalíptico, se é oportunidade, eu estou velho para isso, eu não entendo nem do meu smartphone. Eu creio que é uma grande oportunidade. Quem assistiu o filme Missão Impossível, o último filme Missão Impossível, alguém assistiu aqui, não? Do Tom Cruise? Assistiu? Poucos assistiram, né? Oi? É o 25º, né? Ali ele traz uma discussão, eu acho que é Hollywood, muito forçado, né? Como a inteligência artificial dominando a força militar, né? Toda a parte de governo, porque tudo passa pelo computador, né? Tudo passa pelo chip. E aí vamos lembrar da discussão lá da Huawei, dos Estados Unidos. Então isso já chegou, isso é hoje, é real, não é ficção mais. Quando a gente vê o filme do Tom Cruise, é lógico que tá, como a arte tem o seu papel, joga a tinta, né, sobre uma discussão, né, mas é possível até que existam aí pessoas que possam fazer da inteligência artificial uma religião, quem sabe. A educação está completamente ultrapassada. No sentido que eu levo a minha filha para a escola, ela está aprendendo coisas que o chat responde em segundos. Né? O que vai acontecer com a educação, as escolas, a universidade, da base, vai mudar radicalmente em pouco tempo? Eu acho que tem uma coisa muito mais profunda aí com relação à educação, tá? Que vai mais longe do que a IA. Eu até palestrei recentemente no Futuro Expo, lá junto com o Paulo Oliveira, né? E eu trouxe esse tema. O que acontece? Quem usou o Napster ou Kazaa na internet? Quem lembra? Série de ouro. O que acontece? No começo da internet, pessoal, a gente ia para a internet fazer download das coisas. Tá? Então eu ia lá para o Napster baixar música, ia para o Kazaa baixar vídeo, ia para o chat do UOL baixar umas fotos, algumas eu me arrependo, principalmente depois que eu me converti. Então, pessoal, o início da internet era uma era de download. Só que desde que veio aí uma onda, né? Rede social, computação em nuvem, aplicativos, loja de aplicativos no celular, assim por diante, a gente começou a subir as coisas para a internet, fazer upload. Então, eu coloco uma casa, um apartamento no Airbnb, eu coloco meu carro no Uber, eu coloco meu dia a dia nas redes sociais, eu coloco conteúdo no YouTube, eu coloco curso no Hotmart e assim por diante. Então, esta nova geração, o desafio que a Thalita está vivendo com o filho, não é o conteúdo da educação, é a natureza da dinâmica da sociedade que mudou. De uma sociedade que era download, porque você ia para a escola tomar download de conteúdo na cabeça. Uma era pré-internet. Você vai para a igreja, muitas igrejas ainda para tomar download de conteúdo na cabeça. Certo? Você vai para o sistema militar para tomar download de conteúdo na cabeça. E com essa virada de chave, a gente precisa entender que essa nova geração é uma geração upload. Eles têm a intenção de subir as coisas. Essa é a sacada. Olhem para o entretenimento. O entretenimento preferido do nativo digital é o videogame. O videogame hoje é
maior, 2 vezes maior do que cinema, música e livros somados. Por quê? Porque o videogame é um entretenimento upload. Ele só acontece se eu der um comando, certo? Diferente do livro, cinema, que eu estou lá passivo recebendo. O jogador, ele é o protagonista do jogo, certo? Então essa nova geração, ela é upload. E ela está indo numa escola download. É aí que está o problema. O problema não é o conteúdo que está na escola. O problema é que ela já é upload no dia a dia dela e vai para o ambiente download. E a gente precisa redesenhar vários ambientes, várias instituições. Entendeu? Esse desafio é maior do que o desafio da inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial permite que ela faça upload e que ela interaja com a educação dela. Aí vem a revolução da IA na educação. Eu aprendo on demand. Esse é o grande tema que tem se falado no Vale do Silício agora. On demand learning. É aprendizado sob demanda. Eu não preciso saber tudo, passar 20 anos de download de conteúdo, 98% eu jogo fora, 2% eu começo a usar no meu trabalho, vou esquecendo o resto e vou aprendendo novo quando eu preciso. Esse é o lance do futuro da educação. E o futuro da educação com a IA é muito mais prático. Porque eu posso nunca ter programado, mas agora eu preciso fazer uma programação. Puxa, como é que eu vou me conectar com a API da OpenAI, como o Harold falou, e vou subir, por exemplo, um vídeo lá para treinar uma IA? Cara, eu vou no ChatGPT, eu vou fazer upload da minha dúvida, ele vai fazer o download. E, pessoal, não tem novidade nenhuma. O que você faz com o ChatGPT é diálogo socrático. Uma inovação educacional de 3.000 anos atrás. Verdade ou não? Então é isso. O desafio da educação não é o conteúdo. É a metodologia. É a mudança social. Abre espaço aí para gamificar o estudo. Exatamente. Abre espaço para gamificar o estudo. Abre espaço para eu estender a experiência de educação do professor para fora da sala de aula, 24 horas por dia. E quando o aluno tem a dúvida no caderno, ele não precisa esperar o outro dia para ir lá tirar a dúvida do professor. Ele vai na IA do professor e tira a dúvida. E aí o professor explica. E ainda pode trazer uma nova dúvida. Entenderam? Esse é um ponto a ser explorado. Muito, muito. Então, tempo esgotado. Pastor Paulo, quer contribuir aí com esse tema, com um comentário sobre essa questão de AI na educação? Estamos com o tempo estourado aqui, mas... Vou orar por vocês aqui para acabar a reunião. Pastor, posso só falar a mensagem final? Pode. Pessoal, mensagem final. 1450, um homem tinha um sonho de criar algo para glorificar o nome de Deus. E o sonho dele era que todo mundo tivesse acesso à Bíblia. Esse cara chamava-se Gutenberg, ele criou a Bíblia de Gutenberg. E essa é considerada por grandes especialistas do mundo inteiro a maior tecnologia de todos os tempos. Porque ela fundamentou todas as outras revoluções que a gente está vivendo. Tá? A gente largou o rádio, a televisão e a internet. Hoje, dos top 20 sites no mundo, 3 são da indústria pornográfica, não tem nenhum cristão no top 100. Tá? Em 2008, uma pequena igreja de Oklahoma, no interior dos Estados Unidos, ouviu falar que a Apple ia lançar uma loja de aplicativos. Eles falaram o seguinte: no primeiro dia da loja de aplicativos, precisa ter uma Bíblia lá dentro. E nós vamos fazer essa Bíblia. Essa Bíblia chama-se YouVersion. Provavelmente você usa. Você tem que usar a JFA também. A YouVersion abriu fronteiras para levar o evangelho em lugares que nunca foram levados antes. Tá? E no mundo do aplicativo, você não tem pornografia, você não tem tráfico de droga, você não tem pedofilia, você não tem um monte de coisa. Então eu acredito que, como Gutenberg, lá no passado, eles redimiram o ambiente da loja de aplicativos. E esse é o nosso papel com IA, com 5G, com óculos de realidade virtual e assim por diante. Nós, cristãos, redimirmos o ambiente tecnológico, o Tela redimiu o ambiente de negócios e o ambiente econômico. Amém.